vamos ver a atenção da comunidade internacional sobre o nosso processo eleitoral. Está aumentando. Preparamos uma reportagem e logo depois a gente volta para a análise. Confira. Nesta segunda-feira, o New York Times publicou uma reportagem reunindo diversos vídeos em que o presidente Jair Bolsonaro questionou ao longo de seu mandato a lisura e a segurança do processo eleitoral brasileiro, mesmo segundo a publicação, usando imprecisões, relatórios fora de contexto e informações falsas. Para nós, isso gerava uma espécie de lembrança do que foi visto nos Estados Unidos na última eleição presidencial, em que o ex-presidente Donald Trump semeou dúvidas e gerou uma forte desconfiança de boa parte do eleitorado norte-americano com relação à lisura do processo eleitoral. Segundo a publicação, essa insistência de Bolsonaro foi o que causou a desconfiança de muitos de seus apoiadores a respeito do funcionamento da urna eletrônica. O jornal lembra ainda que Bolsonaro, repetidamente, diz que só aceitaria o resultado do pleito em caso de eleições limpas e justas, sem especificar como isso se daria. Realmente virou um tema para o americano médio, que geralmente não acompanha a política no Brasil. Eles veem o risco de uma ruptura democrática, um retrocesso, mas só o fato de questionar o sistema eleitoral, questionar as instituições, fazer esse barulho que está presente tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, cria um estrago. A mesma publicação questionou, na semana passada, a resolução que permite ao TSE determinar a retirada de publicações consideradas falsas das redes sociais em até 2 horas. Um homem agora pode decidir o que pode ser dito online no Brasil. Foi o título da matéria, destacando o poder unilateral do presidente da Corte, Alexandre de Moraes. O Brasil está fazendo, e especificamente o TSE, é uma das políticas mais agressivas contra o fake news do mundo. Tão agressivo que até criou certa preocupação em alguns setores, que, claro, estão contra a desinformação e o fake news, mas tem uma preocupação geral que talvez o TSE tenha ido longe demais. No Wall Street Journal, a articulista Mary Anastasia O'Grady condenou a decisão, dizendo que a esquerda brasileira tenta amordaçar o discurso político e que a campanha de Lula atua para encerrar a discussão sobre sua condenação no âmbito da Operação Lava Jato. Lorival, como a gente vê, o nosso debate foi lá para fora, de certa maneira. Em parte, também os países prestam atenção porque o nosso debate tem algo a ver com o deles, né? Qual tem sido a capacidade da imprensa internacional em geral? Vamos falar dos países mais avançados com os quais a gente tem uma relação cultural, comercial, política mais próxima. Eles são capazes de perceber essas nuances? Sim, eles mostram os ingredientes dessa novela política do Brasil que realmente são muito atraentes, muito interessantes, né? Você tem um presidente que dramatiza o seu destino. O próprio material do New York Times destaca aquela frase dele: só há 3 opções, a vitória, a prisão ou a morte, digam aos canalhas que não serei preso. Né? E, de outro lado, um ex-presidente que foi uma pessoa famosa, conhecida, né? O Lula, pelo histórico dele, e também porque o Brasil naquela época estava na moda, né? Eu estava lá em 2008, quando o Obama apresentou o Lula para o primeiro-ministro australiano, lá em Londres, no G20, e disse: "This is the guy", esse é o cara, né? Aquele momento que o Brasil estava muito na moda, depois ficou preso, hoje diz o Washington Post, quase 19 meses preso, depois sai, faz aquele tour pela Europa, é super recebido pelo presidente da França, primeiro-ministro da Espanha, chanceler eleito da Alemanha, é ouvido no parlamento europeu e tenta ser esse comeback kid, né? Essa volta triunfal depois de ter sido preso e bastante, a sua imagem bastante aviltada como um ladrão, etc., e acaba com seus processos, a parte deles anulada
pelo Supremo. Então, são muitos ingredientes, né, dentro de um país que já é em si importante, mas que parece uma novela correndo aos nossos olhos, né, com destinos, com desfechos opostos, né? Um é o anátema do outro. E no jogo disso tudo, duas questões que importam muito para o mundo. A primeira é a Amazônia, obviamente, e a segunda é a Ucrânia. Quer dizer, o Brasil é um país, um dos maiores países do chamado Sul Global, e as posições do Brasil, né, em relação à Ucrânia importam. Eu tenho conversado sobre Dorival, isso. deixa eu só fazer o seguinte, eu vou voltar a esse ponto. Você está entrando agora na outra parte do seu raciocínio, você está saindo da imprensa, entrando na posição dos governos em relação à nossa eleição. Eu volto a isso. Como todos nós aqui somos cosmopolitas e lemos a imprensa internacional, rapidamente de cada um de vocês, que impressão vocês estão tendo da cobertura, pelo que vocês acompanham lendo na internet lá fora? Estão captando o que está acontecendo ou estão out of the story, como se costuma dizer no vocabulário, Caio? Bom, a gente eu sinto muito isso por como as campanhas, como a imprensa internacional chegou no Brasil, desembarcou no Brasil na semana anterior ao primeiro turno, e nessa semana também as duas campanhas, nos eventos das coberturas, a gente nota uma presença deles nas duas, né? Tanto em eventos, sempre que eu consigo ter um respiro, aqui na firma, eu costumo ir em atos tanto do Lula quanto do Bolsonaro, você nota ali uma presença grande. A firma está deixando você ler a imprensa internacional. Não, e na leitura também. Ir pra rua. Na leitura também, tem uma questão... tem essa questão, eu noto muito, do impacto para a direita mundial de uma eventual reeleição ou não do Bolsonaro, e também a questão de como os governos estrangeiros foram trazidos para o debate interno em razão do reconhecimento, do questionamento que o presidente faz do processo eleitoral brasileiro. Então, indiretamente, de alguma maneira, eles passaram a ser um ponto dentro da eleição brasileira. E isso tem despertado também esse interesse. Felipe? Olha, Vac, muitas vezes a gente vê a esquerda brasileira se referindo à imprensa internacional e, na verdade, quando a gente vai ver, são veículos mais à esquerda no exterior. Você mostrou aqui um trecho da coluna da Mary O'Grady, do Wall Street Journal, sempre foi uma voz dissonante. Ela cobre a América Latina. Eu traduzi e comentei vários artigos dela nas minhas colunas, na época dos governos do PT, porque ela apontava as relações do Lula com Hugo Chávez, Nicolás Maduro, com os irmãos Castro. Então, por exemplo, o programa Mais Médicos, ela apontava a porcentagem do salário que ia para a ditadura cubana, aquilo que ficava. Ela tinha críticas fortes àquele tipo de programa. Então, você vê toda essa repercussão geralmente negativa em relação ao Jair Bolsonaro e muito pouca olhando para outros aspectos da política brasileira. E agora a gente vê uma repercussão um tanto negativa a respeito de certos comportamentos dos tribunais. Então, isso já é uma novidade interessante. Antes deixa a Raquel arredondar tudo, claro. Como eu sou viciado ainda na imprensa alemã, morei, trabalhei muitos anos lá. Peguei alguns exemplos. Tagesschau, maior noticiário da TV alemã. Bolsonaro aumenta o medo das urnas. Die Deutsche Zeitung é considerado um pouco mais à esquerda. Bolsonaro incita contra repórteres. Der Spiegel, a revista mais importante em idioma alemão. Bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Frankfurter Allgemeine Zeitung, estratégias de Bolsonaro não estão funcionando. O foco é Bolsonaro. Raquel. William, o que mais me chama a atenção é o que fala o Brian na nossa reportagem. O quanto a imprensa internacional está atenta a esse quase que experimento que está sendo feito pelo TSE no Brasil. Porque o problema das fake news, ele é global. E a forma como lidar com ele também. E o Brasil está tendo, na experiência internacional, o Brian cita isso, é exatamente isso que eu escuto, uma das estratégias mais agressivas de combate à fake news. Se vai funcionar ou não, a gente ainda não sabe, ela extrapola vários limites que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas isso está sendo visto lá de fora quase como um estudo de caso. Um estudo de caso mesmo. Para você olhar daqui a alguns anos com uma lupa e ver o que funcionou, o que não funcionou, até qual a linha que foi cruzada ou não foi cruzada e que pode servir de exemplo para o mundo. Devolvendo a palavra então a você, Lorival. A primeira parte da sua intervenção se referia a como que a imprensa está vendo a nossa eleição. Agora a segunda parte nos interessa tanto quanto a partir dos seus contatos e das suas apurações. E os governos?
Só complementando sobre o interesse, ontem eu dei uma entrevista para uma rádio de Carabobo, no estado de Carabobo, Valência, a cidade, na Venezuela, com 12 perguntas super pertinentes de quem realmente estava acompanhando a coisa. Depois do segundo turno, vou dar uma entrevista para um podcast nos Estados Unidos, do Peter Schechter, lá em Washington. Mas então, com relação às posições dos governos, as visões dos altos funcionários de governos, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, que acompanham a situação aqui, existem visões que são de muitas contradições. Então, por exemplo, os americanos dizem o Bolsonaro demonstrou que gosta muito dos Estados Unidos. Ele chegava lá e ficava maravilhado com os Estados Unidos e tal. No entanto, ele não parece que nunca reconheceu a vitória do Joe Biden. Então, embora o Joe Biden tenha recebido ele muito bem naquela cúpula, até porque ele salvou a cúpula, né, porque o presidente do México e da Argentina não foram, por outro lado, ele não gostam um do outro, quer dizer, o cara não reconheceu a minha eleição, diria o Joe Biden. Por outro lado, o Lula não gosta dos Estados Unidos, é claramente uma corrente de pensamento, representa muito o anti-americanismo. E nesse contexto, os dois apoiam a Rússia por razões diferentes, né? O Bolsonaro por admirar as características do Vladimir Putin e o Lula por não gostar dos Estados Unidos. Indo para a Europa, os europeus se preocupam muito com a questão da Amazônia, claro que os Estados Unidos também, né? E aí nesse sentido eles veem uma diferença importante, tanto os americanos quanto os europeus, de que o Bolsonaro deixa a Amazônia ser desmatada, ser queimada, e o Lula não, já tem uma história de ter contido o desmatamento, reduzido de 2004 a 2012. Ucrânia, os dois, no fim das contas, são iguais, porque, como eu disse antes, os dois gostam da Rússia, um é anti-americano, o outro simplesmente gosta do Vladimir Putin por razões ideológicas, né? Então, você vê que é muito complexa a avaliação, mas, no fim das contas, o que eles dizem é o seguinte: nós vamos continuar lidando com o presidente eleito, fazendo negócios, fazendo tudo que for possível, desde que ele seja eleito democraticamente e desde que ele respeite a Amazônia, se integre às preocupações que o mundo tem sobre a Amazônia. São duas importantes ressalvas que dizem muito respeito, no caso, ao presidente Bolsonaro. Lourival Santana, muito obrigado pela participação aqui no WW. Depois do intervalo que vai vir logo depois, a gente vai passar aí para as nossas questões domésticas. Você fica olhando o resto do mundo por nós.